Olá, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live sobre investimentos. Meu nome é Lauro Nagamini, sou coach de finanças e investimentos e estamos então em mais uma live. Hoje a gente vai falar da parte 2 sobre previdência privada, um assunto que a gente começou na última live, só que a última live teve problema na internet, né? A internet caiu, então hoje eu vou fazer a parte 2. Mas antes de começar o assunto da live de hoje, então já compartilha essa live, marca aí uma pessoa que você acha que precisa saber sobre previdência privada e aproveita e já curte o vídeo. Eu tenho feito lives toda semana, então a próxima live da semana que vem vai ser na terça-feira, dia 8. Então já deixa programado aí, terça-feira, dia 8, às 21 horas no horário de Brasília. Antes de fazer a parte 2 da nossa live, eu vou fazer uma passagem bem rápida no assunto que a gente viu, né, na semana passada, para dar uma espécie de contextualização. Uma passagem bem rápida mesmo. Se você quiser saber o assunto em detalhe, é só você acessar a live da semana passada que está na minha página. Bom, então eu comecei falando que a Previdência Social, né, ela tem um teto de benefício. E hoje esse teto é de 5.645. Ou seja, se você tem um salário maior que esse, infelizmente o INSS não vai conseguir cobrir todo o seu salário. Então você vai precisar de um complemento. E a gente sabe que a Previdência Social está mudando, né? O fator previdenciário ele reduz o valor que você vai receber caso você não some a pontuação necessária na data da aposentadoria. E a gente sabe que a reforma da Previdência ela vai causar novas mudanças que hoje a gente não sabe quais são. A gente já sabe que o projeto aí está na Câmara, né? O nosso presidente novo, aí, o Bolsonaro, vai começar a negociar. Então, uma alternativa é complementar a sua renda contratando um plano de previdência privada. A previdência privada, no formato que ela é hoje, ela foi regulamentada em 1977 pela lei número 6.435. E o crescimento significativo se deu a partir dos anos 90, com a implantação do Plano Real e a estabilidade monetária. Em novembro de 2018, a indústria de previdência privada ela tinha um patrimônio líquido de 797 bilhões de reais, ou seja, somando todos os planos de previdência privada aberta, tem um patrimônio líquido de 797 bilhões de reais, segundo a Ambima. E a gente explicou também como que funciona um plano de previdência, que ele é vendido por uma seguradora ou uma entidade aberta de previdência complementar. E quando você vai contratar um plano de previdência, você precisa tomar várias decisões. Um plano ele é composto de duas fases. Existe primeiro a fase de acumulação de reserva e depois que termina essa fase, existe a fase de recebimento dos benefícios. E uma previdência privada, um plano de previdência, ele é composto de duas partes. O plano de previdência e o fundo de investimento. O plano de previdência, ele define como que você vai receber os benefícios lá na frente. E existem três formas básicas de você receber esses benefícios. Pode ser através de um saque único, pode ser através de renda por prazo mínimo determinado, então, por exemplo, no mínimo 5 anos, né, ou até 20. E
A terceira forma é a renda vitalícia, ou seja, até você falecer, você vai estar recebendo. Existem dois tipos de plano, o primeiro chama PGBL e o segundo é o VGBL. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é indicado para quem faz a declaração do imposto de renda, né, no modelo completo. Por que isso? Porque ele tem um benefício fiscal. Ele permite a isenção na declaração do imposto do valor investido de até 12% da renda bruta anual. E o imposto de renda no plano PGBL, ele vai incidir sobre o total acumulado. Então eu dei exemplo de uma pessoa que, por exemplo, se ela tem uma renda bruta anual de 100 mil, então ela pode contribuir para um plano PGBL até 12 mil. E aí essa contribuição ela vai reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Então, ao invés de você pagar imposto de renda em cima de 100 mil, você vai pagar em cima de 100 mil menos 12 mil, que dá 88 mil. Com isso, o valor do imposto ele vai reduzir para 24.200 e isso vai te dar um diferimento fiscal, ou seja, você vai pagar R$ 3.300 a menos, nesse exemplo. E aí, como você pagou R$ 3.300 a menos de imposto, você pode usar esse dinheiro que você gastaria com imposto. Você pode, por exemplo, reinvestir esse dinheiro num outro plano no VGBL. VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. Ele é indicado para quem faz a declaração do IR no modelo simplificado. E, num plano VGBL, o imposto de renda ele incide sobre o rendimento apenas, e não sobre o valor total. Num plano de previdência, também você precisa escolher o regime de imposto. E existem dois tipos, a tabela progressiva e a tabela regressiva. E o imposto de renda ele incide sobre o valor a ser recebido lá na frente, no momento em que você começar a receber os benefícios. No modelo de tabela progressiva, ele é indicado para quem vai passar a receber os benefícios no curto prazo. Então, por exemplo, se você fizer um plano de previdência hoje e você já saber que você quer receber, né, quer entrar na fase de recebimento dos benefícios em até 4 anos, então a tabela progressiva é indicada para você. E a tabela progressiva nada mais é do que a mesma tabela de imposto que incide sobre o seu salário. Então, se você recebe até 1903, você é isento de imposto de renda. E assim por diante. Então, no ano que você passar a receber os benefícios, você tem que verificar a tabela vigente naquele ano. E o outro tipo é a tabela regressiva, onde a alíquota ela incide conforme o tempo da aplicação. E esse tempo ele conta por cada aporte. E ele é indicado para quem vai passar para a fase de recebimento do benefício no longo prazo, ou seja, mais de 4 anos. Então, como funciona a tabela regressiva? É pelo tempo de contribuição. Então, vamos supor que você já tem um plano que você começou há 2 anos atrás. Se você fosse receber o benefício hoje, sobre aquele aporte de 2 anos atrás, incide uma alíquota de 35%. E assim por diante. Então, de 2 a 4, 30%, até que acima de 10 anos, a alíquota incidente vai ser de 10%. Então, como você vê, né, a tabela regressiva na previdência privada tem o menor imposto de renda possível, que é de 10%. Depois que define o plano, a gente entra na parte da fase de acumulação. E a acumulação, como que funciona? O dinheiro que você aplica na previdência privada, ele fica num fundo de investimento. Então, você tem que escolher o tipo de fundo que você vai investir
e você tem que observar os custos desse fundo. Quais são os tipos de fundo de investimento que existem em previdência privada? São 4 tipos. O primeiro é o de renda fixa. Renda fixa é como se fosse poupança, títulos públicos, né, tipo Tesouro Direto, títulos bancários como CDB, LCI, LCA. No caso aqui do fundo de previdência, a renda fixa aqui engloba títulos públicos e títulos bancários. O segundo tipo de fundo chama balanceado. Ele tem esse nome porque, além de renda fixa, ele também pode aplicar uma parte em ações. No caso, entre 15% e 30% do patrimônio do fundo, ele fica alocado em ações. Por isso tem esse nome de balanceado. Depois o próximo tipo chama multimercado, que além de investir em renda fixa e ações, ele também pode investir em câmbio, ou seja, em moedas. E o quarto tipo de fundo é o fundo de ações. A diferença entre o balanceado e o fundo de ações é a proporção. Enquanto o balanceado ele pode aplicar entre 15% e 30% em ações, o fundo de ações ele aplica no mínimo 50% em ações. Então, por isso que ele tem esse nome. A gente viu também que, né, do patrimônio líquido de 797 bilhões, a gente viu que 737 bilhões hoje está alocado em fundos de renda fixa. Isso dá 92,5% de todo o patrimônio de fundo de previdência, ele está em renda fixa. 2,7 bilhões está em fundos balanceados, 50 bilhões em fundos multimercado e 7,4 bilhões em fundos de ações. Isso conforme a Anbima. Então você vê que não faz o menor sentido. Se você está pensando em usar a previdência privada para a sua aposentadoria, não faz sentido você deixar em fundo de renda fixa, que é um fundo muito conservador, ou seja, se você tem no mínimo 10 anos pela frente, vale a pena você se arriscar um pouco mais, né? E para fazer o seu dinheiro render mais. Então, o ideal para um plano de previdência é que você aplique ele em fundos, ou um fundo balanceado, ou multimercado, ou em fundo de ações. E aqui foi nessa tela que a internet caiu na semana passada. Então, a partir de agora, eu vou entrar com mais calma. Eu passei mais rápido, porque era só para relembrar. Então, o principal benchmark de fundos é o CDI. Benchmark é como se fosse uma referência. Então, a gente tem que comparar todo o rendimento de todos os fundos com o CDI. O principal objetivo de todos os fundos é superar o CDI. Então, se você já tem um plano de previdência privada hoje, você tem que verificar se o seu plano está rendendo mais do que o CDI. O CDI hoje está valendo 6,4% ao ano, de acordo com a última reunião do Banco Central, né, que definiu a taxa Selic em 6,5%. Com isso, o CDI ele ficou em 6,4% ao ano. Quando você for comparar fundos de previdência, procura comparar sempre no longo prazo, a rentabilidade no longo prazo, ou seja, compare a rentabilidade nos últimos 36 meses. Evita você comparar o rendimento só no ano, ou nos últimos 12 meses, ou até mesmo nos últimos 24 meses. Procura sempre no longo prazo. Como a previdência privada, você quer ganhar dinheiro no longo prazo, então você tem que comparar a rentabilidade no longo prazo. Então, procura comparar a rentabilidade nos últimos 36 meses. Depois que você escolher o tipo de fundo, você precisa comparar o custo dos fundos. Basicamente, existem dois custos. O primeiro deles é a taxa de administração. O objetivo da taxa é remunerar o gestor e custear todos os custos, né, que um fundo tem.
E a taxa de administração, imagina comparando ele com um condomínio de um prédio de apartamento. Então, o objetivo do condomínio é pagar o rateio dos custos com reforma, com pagamento de portaria, segurança e etc. E a taxa de administração nos fundos tem esse objetivo, de custear esses custos, né? De ratear esses custos. É por isso que existe a taxa de administração. E o segundo tipo de custo que existe em fundos de previdência é a taxa de carregamento. Taxa de carregamento só plano de previdência privada que tem. Fundos de investimentos normais não têm taxa de carregamento. E essa taxa de carregamento ela pode ser cobrada de duas formas diferentes. Ou na entrada ou na saída. A vantagem da taxa de carregamento ser cobrada na saída é que ela decresce. Então, conforme o tempo vai passando, se você não efetuar nenhum resgate, a taxa de carregamento na saída ele pode chegar a zero. Então, a taxa de carregamento na saída ela só é cobrada se você fizer algum resgate. Já na entrada, não. Na entrada é no momento que você fizer a aplicação do dinheiro no fundo, ele já é cobrado. Então, para entender melhor, eu fiz um exemplo aqui. Vamos supor que você está fazendo aportes mensais de R$1.000 no plano de previdência. E vamos supor, nesse exemplo, que a taxa de carregamento na entrada desse fundo seja de 2%. Então, o que vai acontecer? Na verdade, quando você fizer a aplicação nesse fundo, só vai entrar R$980, porque 2%, né, ou seja, R$20, o fundo já cobrou de você. E vamos supor que a taxa de administração nesse fundo seja de 1% ao ano e que esse seu fundo ele esteja rendendo 100% do CDI, ou seja, ele esteja rendendo 6,4% ao ano. Então, o rendimento real, né, líquido da taxa de administração, qual que vai ser? Vai ser 1 mais 6,4% dividido por 1,1%. Ou seja, o rendimento vai ser de 5,35%. Isso para uma taxa de 1% ao ano. Então é assim que funciona. Ou seja, né, altas taxas reduzem a rentabilidade do fundo. Ou seja, quanto mais altas forem essas duas taxas, tanto a taxa de administração quanto a taxa de carregamento, menos rentável vai ser o seu fundo. Agora, caso você esteja num plano com um fundo de investimento ruim, existe uma saída, tem salvação. Então você não precisa ficar desesperado. Existe um negócio chamado portabilidade, ou seja, você não precisa fazer o resgate do dinheiro que você tem aplicado nesse fundo. Como que funciona essa tal de portabilidade? Portabilidade é uma forma de mudança de plano sem a necessidade de resgate. Então, você vai procurar um outro plano de previdência que você encontre por aí com uma condição melhor. Quando eu falei de taxa de carregamento, não são todos os fundos de investimento que cobram taxa de carregamento. Então, você procura um fundo de investimento com taxa de administração menor que 1% e que não cobre taxa de administração, de taxa de carregamento. Não cobre taxa de carregamento. Existem fundos de investimento nessa condição. Quando você achar esse fundo, você vai procurar a seguradora que tem esse fundo e você vai pedir a portabilidade do plano de previdência. E aí, essa seguradora nova, ele vai entrar em contato com o seu atual plano, com a seguradora do seu atual plano e pedir a portabilidade. Dessa forma, você não vai pagar imposto de renda. É como se fosse uma transferência sem resgate. Então, você não vai pagar imposto. Por que
Isso é bom, porque se você fizer o resgate, você pode pagar muito imposto. Se você optou pela tabela regressiva de imposto de renda, dependendo do prazo de que você fez o aporte, você pode pagar até 35% de imposto de renda, o que não é muito bom. E a mesma forma se você optou pela tabela progressiva de imposto, né? Ou seja, você vai pagar 27,5 se você fizer o resgate total. Então não compensa. Então fazendo portabilidade, não é executada essa cobrança de imposto de renda. Agora, só existe algumas ressalvas na portabilidade. Se o seu plano é um PGBL, você só pode fazer portabilidade para um outro PGBL. E com VGBL é a mesma coisa. Você só pode fazer portabilidade para um outro VGBL. Não é possível fazer portabilidade para tipos de plano diferentes. E o regime regressivo para progressivo não é possível. Se você fez se você optou pelo plano na tabela progressiva, você pode mudar para regressivo. Mas se você optou no regressivo, ele não é possível. Não muda mais para progressivo. A partir do momento que entrou no progressivo, no regressivo, ele fica para sempre no regressivo. Então, resumindo, né? Procure fundos de previdência com taxa de administração menor que 1%, sem cobrança de taxa de carregamento. Como você tem objetivo de longo prazo, então um fundo de renda fixa não é recomendável. Então evite o fundo de previdência no tipo renda fixa. Procure sempre planos de previdência com fundos do tipo balanceado, multimercado ou de ações, que vão render muito mais até o momento em que você entrar na fase de recebimento do benefício.